Boa noite para quem está me ouvindo, bom dia para quem vai me ouvir e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com toda a igreja. Eu me chamo Maria Helena, faço parte da Igreja Batista, aqui no bairro Ciderlândia, Barra Mansa. E de primeira mão, quero agradecer já ao Projeto Girassol, na pessoa da missionária Jaque, do pastor Bob, seu esposo, da missionária Joyce, o privilégio de estar servindo ao Senhor, pregando as boas novas aqui no projeto. E isso é um motivo de grande alegria, porque nós poderíamos estar em outro lugar, mas estamos aqui para servir ao Senhor juntas e sermos abençoadas no nome de Jesus. E desde já eu quero pedir às irmãs, às amadas irmãs, que abram suas Bíblias no livro de Daniel. Nós vamos trabalhar nesse texto e as irmãs podem manter suas Bíblias abertas. Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 7 ao 10. Logo após, nós vamos ler do versículo, aliás, isso, 13 ao 27, tá bom? Eu vou estar lendo porque as Bíblias podem estar com traduções diferentes. Leamos, Daniel capítulo 6, versículo 7. Todos os presidentes do reino, deixa eu abrir aqui, do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabelecesse um decreto e a força e faça firme o interdito que todos os homens que esse espaço por 30 dias fizer petição a qualquer Deus, ou seja, qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então, aqui nesse versículo, a gente já vê que o inimigo já queria parar a oração de Daniel. Agora, pois, o rei sanciona no interdito e ensina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Pois esta causa, o rei Dário assinou o documento interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costuma fazer. Verso 13. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que ensinastes. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou-se por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, o rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar? Ou seja, não pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram à cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, em quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca, e a boca da cova selou o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper o dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou-se por Daniel. Com voz triste, disse o rei: Daniel, Daniel, servo de Deus vivo,
Dar-se-á o caso com o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Vamos repetir comigo? Continuamente, igreja, serves. É proibido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou-se sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no Deus, no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles e seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado no fundo da cova e já os leões se apoderaram deles. Eles esmagaram todos os ossos. Então o rei Dário escreveu ao povo das nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Faço um decreto, faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do do meu reino, os homens tremam e teimam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não seja destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa leitura, Pai, que essa palavra que veio, Senhor, dos céus, que é do Senhor mesmo, Pai, se faça presente nas nossas vidas. Isso, Pai, nos ajude a transmiti-la na noiva do Senhor. E que aqui, ó Pai, possa haver entendimento, sabedoria, transformação, alinhamento e tudo que provém do Senhor. Nos presenteia, Pai, agora com a tua palavra, que seja, Senhor, para nos edificar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãs, eu tive que estar lendo todo o texto para a gente poder ter uma boa compreensão. Eu coloquei do tema aqui da nossa reflexão, é, Deus cuida de quem é fiel. Deus cuida de quem é fiel. E no Daniel aqui nós aprendemos várias coisas. Na introdução, nós vemos que ele nos ensina que a comunhão com o Senhor e a fidelidade é o único caminho para quem quer crescer, alcançar a graça, a bondade de Deus, o amor. E Daniel, mesmo tendo sua fidelidade à prova, mostrou-se fiel aos seus princípios bíblicos e não deixou de fazer a vontade de Deus. Quando a gente não deixa de fazer, quando a gente faz a vontade de Deus, a gente tem o privilégio de, quando a gente sair, tiver uma prova, Deus nos tira dessa prova. A cova te faz crescer espiritualmente. Se Daniel não tivesse lá na cova, ele não estaria passando por esse processo tão grande no mundo espiritual, porque tudo aqui é tudo muito espiritual. A cova te faz crescer. Se você crê, minha amada igreja, se você crê, você vai viver as maravilhas que Daniel viveu. A oração incomoda o inimigo. Veja no versículo 7. A oração incomoda o inimigo. O decreto de Deus é de vida. Esse decreto de Deus é de vida. Deus não tem decreto de morte. E não de morte, né? Nós vimos aqui que Deus quebra protocolo, ou seja, ele faz o leão também jejuar. Ele faz o leão fechar a boca. Aleluia. E o rei sabia quem era o Deus de Daniel. E é isso que a gente aprende nessa noite. Quem é o Deus a qual nós servimos?
E Daniel provou muito bem quem é o Deus dele, qual é o Deus que ele servia. E o nosso desejo é que toda a nossa família, aleluia, conheça o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, que vocês todos servem, o Deus a qual nós declaramos que morreu na cruz pelos nossos pecados. É esse Deus que toda nação tem que conhecer. Quem é o nosso Deus? É o Deus que fecha a boca do leão, como eu já disse, e faz o leão também jejuar. Porque Daniel, quando estava na cova, preso, ele não foi comido pelo leão. Deus livrou Daniel dentro da cova. E hoje, esse mesmo Deus está aqui. Ele está aí no seu lar. Ele está aí com você, dando livramento, livrando você de todos e qualquer leões que apareçam no mundo espiritual. Esse Deus é um Deus forte, é um Deus todo-poderoso, é um Deus que faz quebrar cadeias, como a irmã cantou, louvou, né? Que aqui não tem cantora, aqui tem adoradora. E a irmã louvou muito bem, adorou a Deus muito bem. Esse Deus, ele pode todas as coisas. Ele nos livra, ele quebra decreto, ele nos traz vida, como eu já disse. E dentro da cova, ele nos livra. E hoje, ele está aqui conosco, livrando, salvando, libertando aqueles que estão cativos. Quem está cativo? Às vezes eu, às vezes você do lado da irmã, às vezes alguém que está ouvindo essa mensagem, e hoje é dia de libertação. Creia nisso, em nome de Jesus. Porque Daniel foi liberto do leão. E hoje Deus quer libertar também alguém aqui. Você não entrou aqui por acaso. Você não entrou aqui querendo me conhecer. Você não entrou aqui querendo conhecer o projeto de Girassol. Você entrou aqui para ouvir, para prestar um culto a Deus. Porque aqui não é somente uma live, é um culto a Deus. E para isso, nós, como seguir o exemplo de Daniel, Daniel nos traz vários exemplos, porque ele era servo fiel. E o maior cargo na igreja é ser servo, é ser escravo de Deus. Daniel era escravo do homem no passado, né? Ele veio da Babilônia como escravo, mas hoje ele é um servo de Deus. E ele orava 3 vezes ao dia e jejuava. Orava 3 vezes ao dia e jejuava como? Constantemente, como está escrito aí no versículo. Daniel era servo de Deus Altíssimo, não era qualquer Deus, era um Deus, é um Deus Altíssimo, né? E um Deus Altíssimo. Daniel se alimentava de Deus, da palavra de Deus. Ele sentia a presença de Deus, sentia algo leve. Então, nós devemos também estar nos alimentando agora da palavra de Deus e crendo na palavra transformadora, porque é a palavra que transforma, é a palavra de Deus. E nós tenhamos nos nossos corações esse crer de verdade, que Deus pode estar alguém aqui nessa cova. Essa cova pode ser não dos leões, mas pode ser uma cova financeira, pode ser uma cova, um decreto de morte na sua família, pode ser um decreto que você ouviu e guardou mágoa no seu coração. Deus pode estar liberando um perdão para você mesmo se sentir livre, para você mesmo ser livre dessa mágoa. Deus hoje pode fazer isso e quebrar esse decreto de mágoa na sua vida. Não se distraia, não ignore essa palavra, porque ela não é minha, ela é do Senhor. Não ignore essa palavra. Às vezes, coisas na nossa vida que estão tudo calmo, tá tudo calmo na nossa vida. Aí nós o quê? Relaxamos. Ah, não vou orar hoje não. Ah, hoje eu não vou na igreja não, porque tá tudo calmo, sereno, tranquilo. Ah, hoje eu vou descansar, vou tirar meu dia aqui para deitar no sofá, ligar a Netflix, né? Assim que fala aqui no Brasil, e a gente vai ver assim um filminho, uma coisa bem light. Irmã, em nome do Senhor Jesus, o tempo de adorar a Deus no domingo, no dia da semana, que você tem um compromisso com a sua igreja, não é seu. Você tem que ser o verdadeiro mordomo do seu tempo. O tempo que você tem para estar na igreja do Senhor, esse tem que ser um tempo fiel. E constantemente, como está escrito aqui na palavra de Deus.
Não sou eu que estou falando. O culto presencial é uma coisa muito importante. Você tem que estar ligada numa igreja, no corpo de Cristo, bem ligado, com amor, com o seu pastor, com a sua liderança, está tudo unido para que Deus flua na sua vida. Daqui a pouco, a gente vai dormir e levantar e correr de um dia para o outro. E esse dormir tem que ser um dormir com descanso reparador. E quando a gente acorda, tem que ser uma oração, Pai, em nome de Jesus, eu consagro esse dia ao Senhor Jesus. E não sair, Pai, em nome de Jesus, amém. Não é assim que Deus pede. Quando nós colocarmos os nossos pés no chão, a gente tem que fazer como Daniel, orar de manhã, de tarde, de noite. É, Também eu tirei para minha vida que se você está deixando de cumprir seu voto que você fez a Deus, feito a Deus, deixando de se revestir da armadura de Deus e ficando assim um pouco leve, né, no mundo, ficando distraídas, as hostes espirituais malignas, as setas vão surgir no seu coração. Vão surgir. Palavras que você às vezes ia deixar passar vão ser guardadas no seu coração. Vão surgir coisas que vão fazer com que o seu coração fique triste, fique preto. E daí Deus não se agrada. A palavra de Deus diz que a gente deve chegar até Ele como se tivéssemos um coração de criança. Aleluia. Então, vamos ficar atentos, porque se a gente se distrair, o medo vem. Se Daniel não estivesse em oração, ele teria medo daquele leão, ele teria pavor daquele leão, ele ia buscar ajuda em homens, nos governadores, nos prefeitos, nas autoridades e não em Deus. E muitas das vezes a gente deixa de buscar ajuda em Deus e vai buscar no irmão. A gente deixa de buscar ajuda em Deus e vai buscar, às vezes, no dinheiro. Mas louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que nos dá sabedoria e entendimento, que nós possamos depender somente de Deus, como Daniel dependeu. E isso é crucial para a nossa vida. Daniel confiou somente no Deus vivo, a qual ele servia e não buscou socorro nos governos, não buscou socorro nos líderes, nos homens. No Salmo 12, versículo 7 diz assim: alguns povos confiam em carros, em guerras, né? Outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor e no nosso Deus. Nós fazemos menção do nome do Senhor aqui nessa noite. Aleluia, Salmo 12. E não confiamos em carros nem em cavalos, mas confiamos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós vamos para o tópico 2, que fala assim: na obediência da sua fidelidade traz inveja. Daniel era obediente, Daniel tinha fidelidade com Deus, ele não tinha fidelidade com homem algum, ele não tinha aliança com homem algum. Ele tinha fidelidade com Deus e isso trazia inveja para a vida dele. Isso trazia inveja para a vida dele. E muitas das vezes isso acontece com nós, igreja. Muitas das vezes isso acontece com nós. Com certeza, alguém já foi aqui vítima de inveja, vítima de inveja espiritual falando. O Deus de Daniel é um Deus vivo. Repetindo, a Babilônia não existe mais. Ela foi dominada pelo rei persa. E a Pérsia, quem reina sobre o domínio do rei era o rei Dário. O povo de Deus retorna para Jerusalém para reconstruir o templo. E Daniel permanece nesse mesmo cenário. Já estava com os seus 80 anos, né? Mas ele não partiu. Ele não partiu, porque ele tinha certeza do seu chamado. E nós devemos ter certeza por que nós estamos aqui nessa terra. Para pregar as boas novas e anunciar às nações a palavra de Deus, para quebrantar, para trazer alegria, gozo do Espírito Santo, para trazer libertação aos cativos, libertar os cativos em nome de Jesus. É para isso que nós fomos chamados. Isaías 66 em diante. Você vê lá Isaías 66, que você vai ver para que você foi chamado aqui na terra.
E porque ele tinha certeza do seu chamado, e nós devemos ter certeza para que a gente foi chamada, né? Do propósito de Deus, ele tinha propósito, né? Do seu testemunho, ele sabia dar um testemunho de fé, ele sabia no Deus que ele cria, ele sabia que Deus ia livrar, ele sabia que Deus ia fazer, ele sabia que Deus ia fechar a boca do leão. Eu gosto muito disso. Aleluia. E exemplo, temente a Deus, era um homem temente a Deus, de boa conduta, e isso faz dele um homem importante naquela época, porque ele veio como escravo, né? E aquele povo, onde ele se destacou para administrar, aquele povo onde ele estava administrando naquela época, um povo que trazia dor para ele foi ali aceito pelaquele povo, ele foi honrado. E ele não tinha uma falha nenhuma Daniel tinha. A gente não vê na Bíblia relato que ele tinha falha. Ele estava ali com a sua idade já um pouco avançada, 70, 80 anos por aí. E antes, quando Daniel estava sendo levado para a Babilônia como escravo, como eu já disse aqui, quem diria que ele seria um homem de exemplo para aquele mesmo povo? Ou seja, aquele povo que zombava dele, aquele povo que tinha inveja, aquele povo que queria que ele fosse jogado à cova dos leões, ele foi honrado. Ele era irrepreensível, tendo uma vida de oração e de intimidade com Deus. E isso surgiu inveja espiritual. Quando a gente tem uma intimidade, quando a gente tem uma aliança com Deus de verdade, às vezes causa inveja na pessoa. E lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, diz assim: não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Portanto, alegre-se os céus e vocês que habitam nos céus, sobre a terra, o mar, porém virá o terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhes resta pouco tempo. Então, igreja, a gente aprende muita coisa aqui. Muita coisa Daniel nos ensina. E muita coisa nós temos que aproveitar para a nossa vida. Nós temos que pegar como exemplo. O quê? Que a oração incomoda o inimigo. E nós temos que nos revestir da armadura de Deus, de Efésios 6. Sim, nos revestir sim, porque o mundo espiritual existe. As coisas malignas existem. Isso está escrito em Efésios. E nós devemos orar. Mas quando a gente ora, a gente incomoda o inimigo. A gente incomoda o inimigo. Mas Deus nos dá escape. Deus nos dá escape. Deus dá escape aos nossos filhos, porque mães de joelhos, filhos de pé. Mães de joelhos, filhos de pé. Repetem isso. E não há oração que não seja respondida. Não há. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado, né? Que Daniel estava sendo perseguido, porque o rei gostava dele. E como estava decidida a salvar Daniel até o pôr do sol, fez todo o esforço que pôde para livrá-lo, Daniel. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito o rei pode ser modificado? Lá no versículo 16 diz assim, versículo 16: então o rei deu ordem a eles e trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. Homens covardes. Quantos homens covardes jogam a gente, às vezes, nas palavras malditas sobre as nossas vidas, palavras que não são doces, palavras que nos jogam no chão. Isso aconteceu com Daniel. E quando Daniel foi jogado à cova dos leões, o rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus e quem você serve continuamente que os livre dessa cova. Ainda zombou do Deus Daniel, falou que o Deus dele que livrasse ele da cova. Mas tentaram, versículo 17, tamparam a cova com uma pedra, e o rei selou com seu próprio anel, o selo com os seus anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. E esses homens foram homens maus, eram homens maus. E nós, irmãos,
devemos ter a certeza que existem pessoas assim. Mas nós devemos, irmãos, estar orando em todo o tempo. A oração move o coração de Deus. A oração move o coração de Deus. E existem situações, existem momentos, existem situações que nós passamos, mesmo sendo crentes, passamos na vida, que nós não procuramos entrar nela. Daniel não queria entrar naquela, nem pensou em entrar na cova dos leões, nunca sonhou em estar dentro da cova, mas Deus permitiu que ele estivesse na cova. Mas Deus permitiu que passamos para quê? Para que seu nome seja glorificado. Às vezes tem situações que falam assim, por que que a fulana de tal está passando por essa situação se ela é crente? Por que que o marido da pastora tal está passando por essa situação se eles dois são crentes? Mas é para a glorificação do nome de Cristo. É para glorificação, não é para glorificação do meu próprio nome, é para glorificar a Cristo. Às vezes tem enfermidades, irmãos, que vêm para a glorificação de Cristo, porque há milagres. Deus faz milagres, o nosso Deus faz milagres. É Ele quem ordena, é Ele quem dá a nossa vida, é Ele que faz milagres. Tendo voltado, versículo 18, ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento, nenhum louvor em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. O rei não conseguiu dormir. E muitos não estão conseguindo dormir. Muitos não estão tendo um sono reparador. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel em voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, em quem você serve, continuamente pode te livrar? Mas existe, irmãos, não existe nada que Deus não esteja no controle. Deus estava no controle. Deus estava no controle da vida de Daniel. Não existe nada que foge do controle de Deus. Aleluia. Não existe. E Daniel respondeu: o rei vive para sempre. O rei vive para sempre. Qual é a sua resposta hoje para alguém que está te afrontando? Qual é a sua resposta? É reivindicar? É criticar? É responder com voz altiva? Não, é glorificar o seu nome. Olha só o que Daniel falou: o rei vive para sempre. O meu Deus, o meu Deus, o Deus de Daniel, o Deus de vocês, o anjo do Senhor, que fechou a boca dos leões, eles não me fizeram mal algum. Eles não tocaram em Daniel, pois foi considerado inocente à vista de Deus. Aleluia. Também contra ti não cometi mal algum, o rei. E o rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram Daniel da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento. Viram que não havia nenhum dente fincado em Daniel. Via que não havia sangue naquela cova. Viu que não havia morte naquela cova, porque o decreto do homem Deus quebrou. E é assim que Deus faz, ele quebra decreto, aleluia. E o Deus que Daniel confiou é esse Deus que está aqui conosco. Esse Deus que está falando com você, através da minha voz, Deus está falando com você. Ele vai tirar vocês da cova, ele te livra da cova, ele não deixa sangue, porque o sangue já foi derramado na cruz do Calvário. Foi pela cruz que ele derramou o seu sangue pelas nações. Não foi nem pela minha família, não foi pela família da missionária Jaque, não foi pelos meus filhos, mas foi por todos os filhos, foi pela nação que Deus morreu na cruz, para nos salvar, para nos libertar, para tirar do fogo do inferno, porque nós não merecemos nada, mas Deus é misericordioso, Deus ele é amoroso, Deus ele é um Deus justo e fiel. Ele não queria passar pelaquela cruz, ele não queria, mas Deus quis e ele aceitou por amor a todos nós, por amor a todos nós, ele aceitou que as suas mãos fossem cravadas, que o seu sangue fosse derramado por mim, por você, para nos salvar. Ele pagou a nossa salvação com o seu sangue. E o nosso Deus é um Deus justo, o Deus de Daniel é um Deus justo, e tem poder para nos livrar de qualquer situação.
Queira você estar numa situação e colocar essa situação nas mãos do Senhor, e você vai ter um decreto de vida, um decreto de bênção. E, resumindo, minha igreja, ninguém pode impedir o crescimento. E se você tentar o crescimento, né? E se tentar existir um Deus que é justo e fiel para com seus filhos, para livrar e fazer o que for necessário para honrar a fé daqueles que fazem a sua vontade, esse Deus está aqui. Esse Deus que livrou Daniel, ele está aqui. Aleluia. Aleluia. Não tenha dúvida que o Jesus está nos salvando essa noite. Tem libertação na sua casa hoje. Tem salvação. Tem vida aí. Ainda tem vida aí. O Todo-Poderoso está aí. O Deus Emanuel está aí. O El Shaddai, ou o Adonai, ele está aí com você. Creia que ele nessa noite está te livrando de algo que você nem vê, que você não viu, mas que o seu sangue hoje não está sendo derramado. Você não vai ser comida pelas covas dos leões. Você não vai ser devorada pelas garras dos leões, porque esse Deus que nós servimos nos livra de todo o decreto do homem. E em nome de Jesus, nós queremos ressaltar aqui mais uma vez o nome de Jesus que foi derramado na cruz. Ele quer te salvar. Eu quero fazer um desafio a você. Se você crê que Deus pode todas as coisas, se você crê que Deus livra os seus do decreto de morte nessa noite, se você crê que os seus familiares vão te aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, declare isso ao Senhor. Levante as suas mãos, porque eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu entrego agora essa igreja, eu entrego agora essa nação, Pai, que vai ouvir através do Zoom, nas tuas mãos, para que haja salvação, para que o teu povo que está dentro da tua casa agora, no seu lar, possa dar as mãos, marido com esposa, mãe e filho possam se abraçar e possam se perdoar em nome de Jesus. Que aquele filho que está no mundo das drogas possa ter, Senhor, libertação. Que aquela pessoa que, Senhor, que está no mundo da idolatria possa estar liberta em nome de Jesus. Possa reconhecer, Pai, que o seu sangue foi derramado, Pai, e que não precisa de imagem de escultura para ser salvo. Segura nas mãos da tua família e hoje que haja salvação. Ó Pai, nós te pedimos que esse projeto Girassol não seja só um projeto, mas seja um mundo, Pai, que traz salvação, uma maneira, uma ferramenta para que haja libertação. E em nome de Jesus, aquelas mães que não deram a luz, ó Pai, que o Senhor venha trazer sobre a madre delas, Senhor, as crianças, ó Pai, para que elas possam crescer, ó Pai, sabendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E a nós, Pai, que nós possamos ensinar e deixar um legado de salvação para a nossa família, Pai. Em nome de Jesus, que não haja decreto de morte, mas que haja decreto de vida. E que hoje todo decreto de morte seja lançado, Senhor, das profundezas do inferno, Pai. Eu declaro agora vida através de Jesus para toda essa amada igreja, em nome de Jesus. Eu também oro para aqueles que estão em casa, que vão ouvir essa mensagem, que sejam transformadas, que haja transformação de vidas, em nome de Jesus. Amém. Agradeço assim a oportunidade, a missionária Jaque, e que todos sejam abençoados. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Sempre haverá caminho, ainda na minha loucura, quando não houver solução aqui na terra, para mim, as águas que descem do lado direito do trono abrem caminho e haverá escape.
Jaca, você quer pôr um louvor? Pra me envergonhar, mas não vai. Calma o vento, essa já que a gente não está ouvindo. Tá ruim o som, não dá para ouvir direito. Eu posso cantar se você quiser. Não dá para ouvir o áudio. Peraí. Se ficar também, eu logo. Tem uma